O silêncio em um convento medieval tinha um peso diferente, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol tocar as pedras geladas do claustro. Você acordou sentindo o cheiro forte da vela ainda fumegante, que brilhava como uma última resistência contra a escuridão que se arrastava pela sala fria e austera. O rangido das tábuas sob seus pés hesitantes era um convite silencioso para a rotina que se desdobrava, pesada e implacável. O pálido azul do amanhecer filtrava-se timidamente pelas janelas estreitas, lançando sombras longas e desconfiadas pelos corredores. O hábito áspero roçava sua pele, um lembrete constante da disciplina monástica, enquanto um aroma discretamente amadeirado se misturava ao mofo que insistia no ar. Se hoje um sem bateria nos desespera, imagine o que significava ver a última brasa da vela se apagar no silêncio profundo do convento. Um apagão total que não convidava a relaxar, mas a enfrentar horas de trevas e silêncio absoluto. Você se levantou devagar, o som do tecido grosso deslizando ecoando quase mais alto do que sua respiração controlada. Pelo corredor, já ouviam-se os primeiros murmúrios e o suave deslizar das sandálias sobre a pedra fria. Entre tarefas que pareciam infinitas, lavar os paramentos sagrados até que brilhassem com uma luz quase divina, copiar manuscritos com letras que àquela altura pareciam destinadas a jamais escapar da monotonia. Havia pequenos raios de calor, como o cheiro reconfortante do pão recém-saído do forno da cozinha do convento, ainda misturado com um leve odor de serragem, aquele pedaço simples da vida que fazia o silêncio menos opressor. Por um momento, enquanto as primeiras freiras entoavam cânticos quase hipnóticos, você sentiu uma fagulha de esperança na comunhão daquela rotina rígida. O eco coletivo da oração parecia capaz de aquecer as paredes frias e a alma inquieta. Mas o silêncio ainda escondia mais do que contemplação. Um sussurro cortou o ar, vindo dos corredores gelados e vazios. Um segredo inquietante que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Um olhar furtivo cruzou sua visão, rápido como um piscar de olhos, mas cheio do peso de muitos anos trancados entre aquelas pedras. O convento, tão dedicado à pureza e à ordem, guardava seus escândalos íntimos tão bem quanto o calor das velas se escondia na noite. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O corredor que você segue é um silêncio em movimento. O som dos seus passos é como um sussurro insistente, preso entre paredes que parecem absorvê-lo com fome. A pedra fria sob as sandálias tonsas traduz cada contato em ecos longos, carregados de uma solidão ancestral. Ainda assim, há algo naquele ar úmido e empoeirado que não é só abandono. É uma presença tênue, quase imperceptível, que se esconde nas frestas das janelas estreitas e dança com a névoa do amanhecer. Você sente o peso do hábito roçando a pele como uma armadura leve que mal protege do frio, mas certamente exige disciplina e silêncio.
Seu corpo ainda tenta se ajustar à rigidez da rotina, onde cada movimento parece carregar o ritual de séculos de quem passou por ali, tentando domar, na quietude, uma vida que insistia em existir além dos muros. O som distante de velas que se extinguem acompanha seu passo. Numa época em que aquele lampejo fraco era a última linha entre a luz e o esquecimento. Você sabe que daqui em diante a escuridão pode ser implacável, e essa certeza pesa mais que o véu noturno que cai sobre o céu. No fundo, é uma metáfora viva daquelas paredes, luz e sombra coabitando um espaço que não permite meios termos. Ao dobrar a esquina, o aroma do pão fresco o surpreende de novo. A cozinha está escondida atrás de uma porta de madeira rude, mas o cheiro carrega consigo uma promessa quase proibida de conforto. Um pequeno luxo escondido da austeridade. Esse aroma quente, meio amadeirado, meio fermentado, é um contraponto ao mofo que insiste em morar aí, como um velho hóspede indesejado que jamais foi convidado a partir. Você sabe que a vida no convento é feita desses contrastes, dias frios e silenciosos, banhados por pequenos raios de calor, onde a esperança é sussurrada quase tão baixinho quanto as orações. Entre um cântico e outro, seus dedos deslizam com cuidado sobre pergaminhos onde letras se multiplicam com uma precisão quase obsessiva. Um trabalho quase invisível para o mundo lá fora, mas que carrega a eternidade impressa em cada curva da tinta. E, no entanto, bem ali, no fundo das sombras, existe uma tensão que não se dissolve com o barulho das vozes cantando. Um murmúrio entre as freiras mais velhas, o olhar trocado às pressas num dos corredores mais remotos, imperceptível para quem não sabe onde buscar. É como se o silêncio carregasse um segredo que ninguém ousava revelar, um segredo que dormia sob séculos de orações e penitência. Você se vê olhando para um desses pontos escuros do corredor, onde o sussurro parece gatilho de lembranças veladas. Um fragmento de conversa interceptada, em um tom que mistura receio e urgência, escapa pelas paredes de pedra. Algo do passado se recusa a ficar quieto. Enquanto você tenta não parecer interferir, percebe que está no epicentro daquela calma tóxica, uma calma que tensiona em silêncio. Nesse instante, o sol finalmente rompe a barreira das nuvens e lança um fio dourado pelo vidro empoeirado da janela. A luz se alonga, pinta manchas quentes nas paredes frias e parece momentaneamente derreter a rigidez do convento. Por um breve segundo, o calor invade seu corpo, como um convite para respirar fundo e imaginar que nem tudo ali será eterno sofrimento. Mas o chão áspero sob seus pés lembra que a simplicidade do pão e a beleza fugidia da estrela matinal não são bálsamos para o que se agita nas sombras. Naquele convento, até as mais puras intenções parecem salpicadas de um passado incômodo, onde histórias se entrelaçam e se escondem em silêncios carregados de peso. Você se sente parte da rotina, uma engrenagem entre sussurros de épocas turbulentas e a monotonia quase sufocante do presente. Cada tarefa é um golpe certeiro contra o tempo morto. Cada movimento, um gesto de resistência contra o invisível que ameaça romper a ordem. A textura áspera das toalhas que você lava acompanha esse pensamento. O trabalho repetitivo é quase meditativo, mas seus olhos não param de procurar qualquer anormalidade no ambiente aparentemente imutável.
E é aí que você percebe. Algo mudou no convento. Não é uma porta escancarada, nem um grito ensurdecedor. É um detalhe quase imperceptível. A vela que antes iluminava os corredores parece ter diminuído. O ar, antes só um tanto úmido, agora carrega um cheiro sutil de cinzas, como se um fogo tivesse passado por ali silenciosamente, deixando um rastro de ameaça no invisível. Você hesita, sente um arrepio mais profundo e olha ao redor tentando entender se aqueles sussurros distantes e os olhares furtivos entre as freiras são só fruto da sua imaginação ou prelúdio de algo a ser desvelado. Um segredo obscuro, talvez tão antigo quanto aquelas pedras. Todo o aconchego do pão quente e dos primeiros raios de sol parece agora envolto numa névoa de inquietação. Naquele instante, a vela finalmente se apaga e, junto com a chama frágil, desaparece algo mais do que luz. O conforto da rotina dissolve-se no vazio da dúvida. E quando você acredita estar sozinho com o silêncio, um leve estalo ecoa perto da porta do refeitório. Alguém, em silêncio absoluto, está virando a chave. O som metálico corta a calma como uma lâmina fria. E você entende que naquele convento, onde o silêncio já era pesado, algo ainda mais inquietante está prestes a emergir das sombras. A chave girou pela última vez. O clique metálico reverberou no ar denso e pesado. E por um instante, um vazio estranho tomou a região perto da porta do refeitório. O silêncio, antes monótono e estático, pareceu se esticar e se enredar em espirais quase palpáveis, como fumaça e presságio. Você congelou, o coração batendo com uma precisão inútil, num ritmo que jamais poderia ser ouvido além das paredes de pedra. A porta, antes selada pelo ritual diário, agora se abria lentamente, rangendo sutilmente, ecoando como um suspiro cansado daquele velho monumento de fé e segredos. O corredor condenado ao silêncio ganhou vida de repente, mas não uma vida acolhedora, e sim aquela que sussurra histórias que você preferiria nunca ouvir. Passos rastejavam do outro lado com uma hesitação calculada. Um som tímido como o de um rato que tenta não atrair a atenção do gato, mas que denuncia uma presença penosa demais para ser ignorada. Você avançou na direção daquele ruído oculto, cada passo mastigando a sola das sandálias gastas, deslizando sobre a pedra fria com o cuidado de quem pisa em um fio de lâmina invisível. O cheiro de cinzas ainda suspendia no ar, um rastro fantasma que se impregnava nas cortinas pesadas e no tecido áspero do seu hábito. Alguma coisa havia queimado ali, não com chama voraz, mas com fogo de brasa, lento e devorador, marcando o silêncio com uma presença que se recusava a ser esquecida. No fim do corredor, a penumbra parecia mais espessa, quase palpável, um manto escuro que engolia as últimas franjas de luz. Você sentiu o frio se aprofundar, não apenas no corpo, mas carregado de uma espécie de vazio iminente, como se a própria esperança tivesse sido sugada dali. Um aroma estranho, quase metálico, misturava-se ao cheiro de pão e serragem, um convite perverso disfarçado de familiaridade.
De repente, um suspiro quase imperceptível quebrou a quietude, seguido por um sussurro tão baixo que você questionou sua própria audição. Talvez fosse só a imaginação brincando com o eco, mas o som veio de dentro do pequeno gabinete, onde até então só repousavam antigos manuscritos e joias da memória monástica. O espaço parecia reclamar não apenas pela presença física, mas por algo que estava além do alcance do toque. Você se agachou e seus olhos, tentando vencer o breu, captaram um movimento efêmero no canto do aposento, uma folha amarelada pelo tempo que tremia, como se uma brisa invisível tivesse decidido se aventurar por entre as frestas da janela. Por um momento, a tensão foi substituída por uma estranha sensação de calma, curta e frágil, quase como o último suspiro daquela vela que se apagou em instantes atrás. Mas a tranquilidade não durou. Um mero estalo. Um corpo se moveu abruptamente do outro lado da porta aberta. Um vulto rápido e silente que desapareceu antes que seus olhos pudessem focar. Não havia ruído de passos apressados, apenas a certeza de que alguém não deveria estar ali, invadindo os santuários proibidos das freiras. O silêncio ganhou uma textura nova, cheia de temor e urgência. Você sentiu o gosto seco da adrenalina na boca, enquanto uma pergunta lenta nascera na sua mente. Por quanto tempo aquele segredo vinha sendo guardado? Quantas histórias entalhadas na pedra e na sombra estavam prontas para arruinar a paz conturbada do convento? Quem seriam os fantasmas do presente que caminhavam entre as velhas freiras, carregando cicatrizes invisíveis e histórias silenciadas? Na sequência, um som leve, quase imperceptível, fez-se ouvir. O sussurro das páginas sendo viradas com pressa. Um sussurro quase desesperado. Seu corpo estremeceu, mas a curiosidade lhe deu um impulso maior que o medo. Aproximou-se da mesa onde os pergaminhos jaziam, punhos apertados contra o peso de um mundo que parecia querer se desmoronar. Ali, entre aquelas letras quase mortas, poderia estar a chave para entender o que acontecia sob a cascata gelada das orações diárias. O odor de tinta seca e velhas madeiras entalhava um contraste estranho no ar do convento, misturando o familiar com o clandestino. Você passou os dedos pela superfície áspera do papel, sentindo o relevo de cada letra, cada palavra escrita com uma precisão que enunciava a obsessão. Afinal, aquelas histórias, ou segredos, não foram feitos para serem revelados, mas para sobreviverem no silêncio, persistentes como um mofo nas paredes. Enquanto você mergulhava naquela investigação silenciosa, o som distante dos sinos, quebrando o instante sagrado da oração, adiantava-se pela fria manhã, fazendo com que até a luz hesitasse em se afirmar. As sombras viraram companheiras, e por um momento a linha tênue entre o sagrado e o profano pareceu se dissolver. Um segredo antigo, escondido nas dobras do cotidiano, estava prestes a romper o véu da aparente tranquilidade. O corredor, agora iluminado timidamente pelos primeiros raios de sol, parecia ter mudado seu ritmo. A pedra sob suas sandálias não era mais só pedra, era testemunha silenciosa do que estava por vir. Você sentiu um arrepio que não tinha relação apenas com o frio. Havia um peso crescente, uma promessa de que o próximo capítulo daquele mistério carregaria consigo mais que velhas histórias. E enquanto a porta do refeitório se fechava sozinha,
Você soube que aquela chave girada era apenas o princípio. Algo na penumbra do convento começava a despertar. A porta do refeitório fechou-se com o eco de um último suspiro no ar. O corredor voltou a mergulhar em um silêncio espesso, como se o tempo tivesse decidido pausar para ouvi-lo com atenção. Mas você não era mais um simples espectador daquela rotina congelada. A chave girada, o estalo metálico, haviam despertado algo adormecido em cada pedra daquele lugar. Algo que operava abaixo dos cânticos e das rotinas, meticulosamente. Ensaiadas. Você sentiu o cheiro de cinzas ainda mais forte, quase palpável, que parecia cobrir o chão como um pó invisível. Cada inspiração carregava um gosto áspero, um resquício fantasma de calor que já não aquecia, que marcava a presença como uma advertência muda. O tempo parecia se fragmentar enquanto você hesitava, preso entre o impulso de avançar e a voz sussurrante do medo. Seus dedos acariciaram o corrimão da escada, suas unhas raspando a madeira envelhecida que cheirava a suor e mais sofrimento acumulado. Subir aquele lance foi como entrar no ventre da casa, um espaço onde o segredo fermentava, silencioso e abafado. As sombras dançavam na penumbra, agigantadas pela luz pálida que escapava por entre as frestas de uma janela suja, lançando manchas irregulares sobre os degraus castados. No topo, o corredor estreito murmurava histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Havia pequenos objetos esquecidos, uma agulha presa no tecido de uma túnica, uma pena quebrada caída sobre um pedaço de papel amarelado, que pareciam pedaços de uma memória rebelde. O ar era mais frio ali, um frio que não vinha só do inverno, mas daquela mesma ausência de calor que os humanos levam quando retiram do mundo as palavras e as almas dos seus mistérios. Você seguiu em frente, cada passo causado por um equívoco da coragem. A luz da vela que trazia tremia um pouco, a chama hesitava, como se sentisse o peso invisível daquele lugar. O som quase imperceptível de algo sendo deslizado, talvez um baú arrastado suavemente, veio. Do fundo da sala, um cheiro abafado de mofo e fumaça velha misturava-se com um toque metálico, estranho como sangue seco impregnado na madeira. Quando você alcançou a porta do que parecia ser uma pequena capela lateral, a vela projetou sombras grotescas pelas paredes, distorcendo os contornos das estátuas de santos e dos quadros antigos. O ar parecia mexer contra sua pele, frio e vagamente úmido, como se o próprio espaço quisesse te empurrar para fora. E então lá estava, um pergaminho apenas parcialmente enrolado, meio escondido atrás de uma coluna, cintilando sob o olhar curioso e o reflexo trêmulo da vela. Você se abaixou, sentiu a textura rugosa daquele papel, ainda quente de um tempo esquecido, e percebeu que não era só a tinta, mas a forma como cada letra estava desenhada. Nervosa, cheia de pressa e medo, ali estava, talvez, um fragmento da verdade que o convento escondia. Um segredo escrito não para ser lido pela luz do dia, mas para sobreviver à obscuridade. De repente, um ruído seco fez você sacudir. A vela vacilou, quase se apagando. A sombra da porta se abriu lentamente e um vulto rápido, indistinto, se fundiu com as sombras escuras do corredor.
Nada mais que uma silhueta, uma presença que não precisava de voz para perturbar o silêncio. Foi o suficiente para reavivar o frio que já parecia entalado dentro dos ossos. Você engoliu em seco, olhos fixos na escuridão, onde o vulto desaparecerá, sentindo o coração acelerar como um tambor, ritmo antigo, que pulsava contra o tempo. A magia perversa daquele instante revelou que o convento era mais do que um simples santuário de orações e disciplina. Era um território sagrado de segredos brutais, passados de mão em mão, guardados como relíquias perigosas. E enquanto a chama da vela finalmente sucumbia ao ar gélido, aquela sala, antes tão silenciosa e pacata, transformava-se em palco para um ato que seria revelado em pedaços, numa trama que se estendia para além do invisível. Você sabia, naquele frio que te apertava a garganta e nos olhos arregalados que buscavam mais do que paredes, sabia que o amanhecer não traria só luz. Trouxera a primeira faísca de um confronto entre o visível e o oculto, e que aquela chave, que girara com tanto cuidado, tinha abrir não uma porta, mas a caixa de Pandora de um convento que recusava a quietude. O corredor silenciou de novo, o cheiro de cinzas ainda mais intenso, como uma lembrança crua, e você se viu encostado, surpreso demais para se mover, ouvindo algo que não podia identificar, mas que prometia, em um sussurro, quase um grito abafado, que o próximo passo seria para sempre diferente. O frio só aumentou no corredor do segundo andar. Seus dedos ainda seguravam o pergaminho, a tinta tremendo sob o toque inseguro. O papel, embora antigo, emanava uma estranha urgência, como se as palavras tivessem sido escritas num momento de desespero absoluto, um grito silencioso datado de séculos, que ecoava agora no presente. Você se virou, os olhos captando a penumbra quase espessa do corredor, onde sombras rígidas de estátuas e pilares se entrelaçavam com os primeiros resquícios de luz do sol que, teimoso, tentava perfurar a névoa que insistia em habitar aqueles muros. A vela na sua mão oscilava, lançando danças rápidas de claridade e sombra, revelando e ocultando segredos com a mesma rapidez do bater dos seus próprios passos. O silêncio agora era mais denso, carregado de uma expectativa inquietante, uma respiração contida pelo próprio convento. Cada rangido da madeira, cada sussurro do vento que se insinuava pelas frestas da janela, parecia um aviso. Há algo mais aqui, algo que não deve ser encontrado. Você se aproximou cautelosamente da escada que levava ao sótão, em lugar onde, dizem as histórias abafadas, repousam os vestígios esquecidos das vidas que atravessaram aqueles corredores. O cheiro de mofo ali era mais forte, misturado ao toque de folhas secas, e algo mais estranho, uma pitada doce e amarga que lembrava velhas páginas queimadas, quase como resíduo de memórias desperdiçadas pelo fogo lento da censura. O bastão de vela tremeluziu e logo depois vacilou. Um frio cortante deslizou pela sua nuca, deixando uma sensação tão antiga quanto o convento. O frio do medo que não depende do que você vê, mas do que sua mente teme encontrar. O som de um leve arrastar veio de cima, quase foliar, o ruído de objetos sendo deslocados, como se alguém mesmo invisível estivesse remexendo histórias trancadas há muito tempo. Você subiu um degrau, depois outro,
o coração dançando numa batida irregular. O ar parecia mais leve, como se ali o tempo tivesse aberto uma fenda, permitindo que o passado escapasse cuspindo sua verdade esquiva. A porta do sótão rangeu quando você empurrou. Um som que cortou o silêncio como um fio de navalha, e uma nuvem de pó ficou suspensa, iluminada pela pulsação amarela da vela. O espaço estava abarrotado de caixas, pergaminhos, livros com lombadas rachadas e objetos que o tempo tinha transformado em sombras de si mesmos. Cada coisa ali parecia vibrar com uma história muito maior que aquele instante, esperando que alguém as escutasse. O odor pesado de madeira velha e papéis mofados se misturava ao vestígio de uma fumaça antiga, como se o incêndio silencioso que você sentiu antes tivesse passado bem perto, deixando cicatrizes invisíveis no ar. Quando seus olhos cruzaram uma caixa de madeira semi-aberta, o peso do momento passou a ser quase tangível. Você se ajoelhou, alcançou com cuidado e tirou de dentro um pequeno punhado de objetos, um anel corroído, um pedaço de tecido escuro e um livro fino com capa de couro, inteiramente sem título, que exalava uma aura inquietante. As páginas eram finas, amareladas e cheias de uma caligrafia apertada, escrita com pressa e medo, linhas tortas como se as mãos que as criaram temessem ser observadas. Ao folhear o livro, o que mais chamou sua atenção foi um mapa rabiscado em uma página solta, com marcas que indicavam cantos obscuros do convento. Uma capela subterrânea esquecida, passagens secretas e um símbolo estranho, entrelaçado com a cruz, que parecia um emblema proibido. Você levantou a cabeça, sentiu um arrepio distante, não do frio, mas da consciência crescente de que estava pisando em terrenos que ninguém deveria pisar. Um murmúrio súbito de vozes baixas veio do seu lado. Você congelou. Na penumbra, uma figura apareceu. Era uma freira idosa, rosto marcado por rugas, como se carregasse o peso de incontáveis segredos. Olhos brilhosos e cautelosos. Ela se aproximou com uma lentidão calculada, e o olhar incisivo não precisava de palavras para transmitir o aviso. Aqueles objetos não pertenciam a você. Por um instante, o ar pareceu mais espesso, quase sufocante, e o tempo suspenso enquanto vocês trocaram olhares. O entendimento silencioso de que aquele convento guardava histórias não apenas de oração e rigidez, mas de sombras que se recusavam a ser banidas. Ela soltou um suspiro profundo, meio trêmulo, e sussurrou: nem todos os segredos são feitos para ver a luz do sol, e nem toda luz traz redenção. Você sentiu o peso dessas palavras, enquanto a freira lentamente se afastava, desaparecendo entre pilares e veludos de sombras. O som de um sino distante soou, melancólico e cortante, como um chamado para retomar seus deveres. Um lembrete duro de que por enquanto a normalidade precisava seguir, mesmo que rachada. Mas o reflexo daquela chave girada pela manhã não saía da sua cabeça. A imagem das cinzas pairava como um aviso mudo. Você sabia agora que havia mais do que simples silêncio naquele lugar. Havia um segredo perigoso, escondido em pergaminhos e símbolos proibidos.
Uma história que ameaçava romper com o conforto frio da rotina monástica. Ao baixar a vela, seu olhar pousou mais uma vez naquela página com o mapa. As marcas indicavam para longe do santuário visível, para baixo, para onde poucas freiras ousavam ir. Uma tempestade silenciosa se acumulava dentro daquelas pedras seculares. Você fez uma promessa, não dita, mas sentida no âmago, de que buscaria aquela verdade, fosse ela uma promessa de libertação ou a condenação que o silêncio tentava esconder. O corredor, agora quase vazio, parecia sussurrar seu nome, e entre as sombras vivas, a certeza inquietante. O que foi trancado há tanto tempo estava prestes a acordar, e você sabia que na próxima curva, a luz do amanhecer não seria sua única companhia. O ar pareceu se tornar mais denso, turvo, como se a própria penumbra tivesse espessura, envolvendo seus sentidos num abraço gelado. A vela tremulava, sua luz vacilante espreitando com medo a escuridão que insistia em avançar. Aquele espaço suspenso entre o silêncio e o som fazia até o próprio ar parecer carregado de segredos prestes a se estilhaçar. Você avançou, o passo cuidadoso, quase ritualístico, segurando o pergaminho com as mãos que tremiam levemente. O cheiro de envelhecimento e fumaça se intensificava, mesclado a uma resina esquecida, como se o convento sussurrasse histórias queimadas, encobertas sob camadas de silêncio. Ao virar o corredor, uma fresta tênue de luz entrou pela fresta lateral da janela. Uma linha, frágil, quase um fio de esperança cortando a sombra. Por um instante, a ansiedade derreteu, substituída por uma calmaria breve e rara. O aroma do pão recém-saído do forno ainda se fazia presente no fundo dos corredores, impregnando o ar como um lembrete discreto da vida persistente entre aquelas pedras antigas. Mas o conforto foi breve. Uma sombra lateral se moveu com agilidade, imperceptível como um espectro, quase invisível para quem não estivesse atento. Seu olhar captou um tremor sutil na cortina encardida, e o coração apertou, avisando que aquela presença não era fã do sol, e sim Abdônia da luz. Você continuou, puxado pelo peso do segredo que consumia o convento em silêncio. Cada passo ressoava, não mais apenas na pedra fria, mas dentro de você, como uma batida intensa e irregular. O pergaminho parecia pulsar, seu conteúdo implorando para ser desvendado, como a chave para um enigma enterrado há séculos. A porta da pequena capela lateral se apresentou à sua frente, uma estrutura antiga e cravejada por arranhões invisíveis à distância, mas que contavam histórias de mãos nervosas e olhos aflitos que já cruzaram aquele limiar. Quando passou a mão pela maçaneta, sentiu o frio metálico que parecia morder sua pele, como um aviso. O ar mudou, ficou mais denso, carregado de um silêncio quase hostil. Ao entrar, o cheiro familiar de velas apagadas e madeira antiga lhe envolveu. A penumbra engolia os móveis e as estátuas, projetando sombras distorcidas que pareciam dançar uma dança macabra nas paredes. Suas mãos, ainda trêmulas, contemplaram o pergaminho novamente. Agora mais próximo da vela que mal conseguia afastar o negrume. Concentrou-se nas letras nervosas, traçadas com pressa e uma urgência clara. Eram palavras de medo, de revelação.
O mapa sugeria passagens ocultas que cruzavam o convento inteiro, corredores esquecidos, câmaras subterrâneas onde ninguém ousava pôr os pés. Havia símbolos, misturas de cruzes e runas antigas, como se a fé e o proibido se entrelaçassem de um jeito inquietante. Um sopro frio atravessou o ambiente quando você ouviu o ranger da porta. Virou-se rapidamente, a vela oscilando em sua mão, e viu o vulto silencioso se dissolvendo nas sombras, tão rápido quanto surgira. Essa ausência pesada, antes preenchida pela presença, pareceu um vazio que o tempo não poderia remendar facilmente. O suspiro da freira idosa ainda ecoava na sua mente, aquela voz carregada de advertência e resignação. Você percebeu que ali a segurança do silêncio era uma ilusão. Por trás das orações e da rotina rígida, havia feridas abertas, segredos que mordiam as paredes e ameaçavam rasgar a paz forjada pela disciplina. Você deixou o pergaminho na mesa, seus dedos pousando suavemente sobre o papel, como se temessem quebrar a frágil barreira que separava a verdade oculta do mundo exterior. A chama da vela ameaçou ceder, e um vento inesperado atravessou a fresta da janela, varrendo a penumbra com uma súbita intensidade. Era como se o convento respirasse fundo, preparando-se para um desabafo silencioso. Na escuridão que se instalava, o som distante dos sinos ressoou com um peso solene, marcando a passagem implacável do tempo, indiferente aos segredos que choravam nas sombras. Você voltou-se para a porta, percebendo que o segundo andar não seria mais o mesmo frágil refúgio do passado. O ar parecia carregado, quase palpável, como se a história toda aguardasse um movimento, uma coragem. Um passo adiante, um olhar mais atento, poderiam revelar as engrenagens ocultas daquele lugar. E foi ali, naquele instante suspenso entre a escuridão e o despertar, que sua mão escorregou, ligeira e quase imperceptível, sobre uma protuberância disforme na parede, um relevo antigo, camuflado entre as pedras gastas. Sob seus dedos, o frio sólido do mecanismo escondido. Um clique breve mas firme rompeu o silêncio que parecia eterno. A parede tremeluziu levemente, abrindo um vão estreito e escuro. Um caminho que ninguém pusera os pés por gerações. Uma passagem entre o visível e o desconhecido. E enquanto você hesitava na soleira daquela brecha, soube, com a certeza pesada de quem sente o chão se mover sob os próprios pés, que o verdadeiro segredo do convento nunca estivera nas sombras, mas no que esperava para emergir delas. A passagem secreta revelou-se mais aberta do que você poderia imaginar. Uma fenda despretensiosa na parede, agora um convite escuro à curiosidade e à inquietação. O aroma impregnado ali era pesado, uma mistura de umidade antiga, madeira esquecida e um toque sutil de incenso gasto, como se aquele corredor subterrâneo tivesse sido selado para esconder não só o que estava dentro, mas para deixar morrer o cheiro do tempo esquecido. Cada degrau da escada era uma sentença muda, um convite para mergulhar mais fundo no passado que o convento preferia enterrar. O frio se tornava mais presente, infiltrando-se através das pedras escorregadias, grudando na pele como a melancolia das paredes que já tinham visto muito além do que a fé permitia. Você sentiu o hábito pesar diferente, não mais um escudo de disciplina, mas uma capa
que não podia afastar o medo crescente. A luz da vela oscilante foi engolida rapidamente pelo breu que se adensava, e sua mão estremeceu ao apoiar o pergaminho na parede irregular. Sob seus dedos, a tinta parecia pulsar, como se o próprio papel respirasse o desespero daquele segredo. O som abafado dos seus próprios passos reverberava entre os corredores, mas logo um outro ruído quase sussurrou atrás de você. Talvez o som da pedra sendo escovada por algo invisível, um eco do que nunca foi dito em voz alta. Na penumbra, a sombra de um objeto deslocado chamou sua atenção. Você se curvou e tocou uma pequena caixa de madeira, curiosamente ornamentada, pendendo nos limites do esquecimento. A madeira era áspera e fria, e ao abrir, revelou-se cheia de pequenos fragmentos. Uma chave enferrujada, um pedaço de tecido queimado e um relicário rachado. O relicário exalava um cheiro lunar, de perfume antigo e chuva apagada. Por um instante, o silêncio dentro daquele espaço submerso foi tão pesado que seu próprio respirar parecia um escândalo. Você imaginou quantas freiras, ao longo dos séculos, terão passado por ali, escondendo pecados que não poderiam confessar. Aquele relicário naquela caixa poderia ser uma senha para entender a história oculta, um eco de vidas que falharam em encontrar redenção. O pergaminho insistia em chamar sua atenção. Voltou-se, iluminando a curva da página que, como a sombra de um animal noturno, emergia do escuro. Uma inscrição quase ilegível, mas carregada de uma advertência fria. Quando as velas se apagarem, a verdade queimará. Você engoliu seco, um fio de suor frio escorrendo pela testa. Era uma frase que parecia antecipar mais que um mero segredo, mas uma catástrofe silenciosa. Uma faísca que podia incendiar tudo, não com chamas visíveis, mas com uma verdade devastadora. Um golpe súbito na porta de metal atrás de você fez seu coração saltar. Virou-se rápido, a vela tremendo, revelando apenas a sombra do corredor vazio. O ar ficou ainda mais denso, como se o próprio convento tivesse prendido a respiração. O som suave, porém insistente, do metal arranhando contra a pedra, friscou, sutil, um lembrete de naquele mundo silencioso, cada movimento podia ser visto e cada segredo espreitado. Você seguiu, incapaz de ignorar o chamado das marcas no mapa. Passou pela estreita passagem que serpenteava como uma artéria antiga, sentindo a poeira levantar um pouco no ar rochoso, onde o cheiro de mofo era um sussurro constante da negligência do tempo. A caneta trêmula que escrevera aquelas linhas deve ter sentido o peso da ansiedade, e você agora entendia que não buscavam um esconderijo, mas uma proteção, um local onde a luz do dia jamais ousaria entrar. À medida que o corredor se estreitava, a melancolia da passagem dava lugar a uma tensão palpável. O som abafado de água pingando, longe mas inconfundível, trouxe uma sensação de profundidade angustiante. Talvez um poço, um pequeno lago subterrâneo, esquecido, onde o chão não era apenas pedra, mas histórias enterradas. Sua mão encontrou outra maçaneta, fria e pesada, e a empurrou com cautela. A porta rangeu, um suspiro longo e triste, como se despertasse de um sono pranto. Ali, diante de você,
estava um espaço que não precisava de cânticos para se tornar sagrado. Um antigo oratório, quase em ruínas, iluminado apenas por um feixe de luz que escapava do teto rachado. No centro da sala, um altar esquecido jazia sob a poeira, encimado por um símbolo esculpido que misturava a cruz tradicional com raízes retorcidas, um emblema que parecia murmurar histórias proibidas. O ar densamente impregnado do que restara das velas apagadas sussurrava um presságio. Uma vigília silenciosa, feita não para oração, mas para a espera. Um arrepio percorreu sua espinha. Você sabia que estava diante do coração do mistério, um lugar onde o desejo de redenção cruzava com o medo do que poderia ser revelado. A memória daquele mapa rabiscado, da freira idosa e da frase sinistra do pergaminho se entrelaçavam numa teia delicada, pronta para se romper. De repente, um som sutil, quase imperceptível, fez você olhar para a entrada da sala. Uma sombra deslizou contra a parede, quase uma promessa sombria. A vela vacilou pela última vez, lançando tudo em breves lampejos de luz e escuridão. Você se virou para o corredor de onde a sombra apareceu, sentindo o coração apertar. Por entre as ruínas e o silêncio, entendeu que o convento havia começado a despertar e que o segredo que se recusava a descansar ainda tinha forças para se erguer. Naquele instante, a chave da manhã parecia ter aberto não só uma porta feita de pedra, mas o intricado labirinto da história que perambulava por aquelas paredes. E você sabia, com uma certeza inquietante, que a próxima passagem prometia não só respostas, mas a revelação de uma verdade que poderia mudar tudo. Os passos reverberavam devagar no corredor frio, uma pulseira quebrada de silêncio que parecia querer se desfazer à medida que você avançava. O ar carregado, meio adocicado por incenso antigo misturado ao cheiro seco de papel queimado, parecia se encolher contra seus pulmões, como se o convento respirasse em segredos contidos há eras. A vela na sua mão oscilava, sua chama tremendo em resposta a um vento interior que você não conseguia explicar. Uma presença velada, quase insubstancial, mas ainda assim impossível de ignorar. Ao dobrar a esquina, o corredor se estreitava, deixando você encurralado entre as paredes cobertas de musgo e marcas do tempo. A penumbra ali era quase densa o suficiente para tocar, uma sombra viva que engolia cada passo com um silêncio quase conspiratório. O som dos seus pés sobre a pedra soava pesado, como se você carregasse não só seu próprio peso, mas o de centenas de histórias sussurradas sob o véu da noite. Por um instante fingiu não perceber o ar inquieto que fugia pelas frestas das janelas estreitas. O aroma do pão fresco ainda espreitava atrás da porta da cozinha. Uma tentação breve, quase cruel, antes que você se afastasse e se voltasse para o fim do corredor. Ali, diante de uma parede irregular, seus dedos encontraram o relevo antigo, camuflado entre a pedra gasta. O toque frio ofereceu não apenas a confirmação da existência daquela fenda, mas a promessa de algo escondido, um convite velado que não podia ser recusado. O clique firme e solitário rompeu a quietude quase ritualística daquele momento. A parede se abriu lentamente, revelando um corredor estreito que se desdobrava numa escuridão ameaçadora, povoada por sombras que dançavam sob a débil luz da sua vela. O cheiro ali mudou. Um corte seco, metálico,
misturado a uma umidade que lembrava criptas esquecidas, um sopro de segredo antigo que parecia alimentar o ar. Você deu o primeiro passo no corredor secreto. O som da pedra sob seus pés, ecoando numa cadência irregular que parecia seguir o ritmo do próprio coração. O lugar exalava abandono e mistério, com paredes que guardavam inscrições quase apagadas, símbolos que cruzavam o sagrado e o desconhecido com uma intimidade desconfortável. O peso daquele labirinto silencioso preenchia cada respiração, afastando qualquer traço de conforto que a presença do pão e da luz matutina poderiam ter trazido. Enquanto avançava, seus olhos captaram, no chão, fragmentos espalhados que narriam um passado violento. Lascas de madeira que podiam ser restos de um altar quebrado, gotas ressecadas de uma tinta avermelhada que surpreendia pelo seu contraste vívido na pedra cinza. Vestígios silenciosos de conflitos, talvez não só espirituais. A tensão no ar aumentava, carregando uma urgência silenciosa, como se o passado estivesse indeciso entre permanecer oculto ou explodir em revelação. O caminho serpenteava pelas entranhas do convento, passando por passagens angustiantes de umidade e silêncio, até que um súbito clarão projetou sombras agitadas nas paredes rachadas. Uma faísca de luz que você não conseguia explicar, pois vinha do nada. O corredor morto ganhava vida por um instante. Um lampejo fugaz, uma irregularidade na penumbra que fez seu coração acelerar desconfortavelmente. Nesse instante, um ruído quase mecânico ecoou da frente, o barulho abafado de uma caixa ou objeto pesado sendo deslocado. Você se deteve, escutando o silêncio responder com uma quietude tão densa que parecia se esticar e se tornar palpável. Foi quando um som estranho e agudo, como o chiado de um pergaminho sendo aberto com pressa, chegou aos seus ouvidos. O eco reverberou no corredor como um sussurro de advertência. Você apertou o pergaminho contra o peito e continuou. Os passos agora mais cuidadosos, quase hesitantes, pela escadaria que descia para uma sala subterrânea, oculta dos olhos do mundo. A luz da vela tremia, projetando visões deformadas nas paredes, mas você mantinha o foco fixo no mapa rabiscado, naquelas marcas que prometiam respostas, ou talvez mais perguntas. Quando alcançou o solo frio, percebeu que o ar estava ainda mais pesado, uma mistura de mofo e incenso consumido que parecia querer sufocar a história ali encalhada. No centro da sala, debaixo de uma escadaria em caracol coberta de pó, uma antiga mesa de pedra jazia coberta por uma capa fina de poeira. Sobre ela, relíquias esquecidas, uma pequena cruz desgastada, pedaços de ossos envoltos em veludo enegrecido, e o que parecia ser uma caixa ornada com símbolos que você jamais vira antes. Enquanto se aproximava, o som mais inesperado então tomou conta do espaço. Um clique metálico, seguido por um estalo sutil, como se algo tivesse sido puxado ou destrancado. Seus olhos buscaram, quase em pânico, a origem daquele som que não combinava com o abandono daquele lugar. Mas a sala estava vazia, ou pelo menos, à primeira vista. O coração batia forte, aquela batida que parecia uma maré prestes a romper, enquanto você sentia o ar se tornar gelado, não por causa do frio, mas daquela expectativa quase dolorosa que o fazia desejar tanto fugir quanto descobrir. A vela,
incansável, começou a falhar. A luz diminuiu até restar apenas uma tênue centelha, dançando como se lutasse para durar mais um instante. Foi então que você ouviu, vindo da penumbra atrás da mesa, um sussurro quase inaudível, uma palavra, um nome, talvez um aviso, algo que parecia invocar não só a presença, mas o peso de tudo que havia sido escondido neste convento. Você se virou rapidamente, reencontrando nas sombras o vulto silencioso que antes desaparecera. Seus olhos buscaram conectar-se, mas só encontrou o vazio pegajoso do silêncio. O sussurro se dissolveu como fumaça, e a última brasa da vela se apagou de vez, mergulhando tudo num escuro tão absoluto que quase doía. No instante em que a luz cessou, você soube que nada naquele lugar jamais seria como antes. Que a chave girada e o segredo descortinado tinham despertado não só as sombras do convento, mas também um enigma que desafiará cada passo seu. E então, no total silêncio, algo se moveu. Algo que não era sombra, não era vento. Algo que esperava você no breu, onde apenas a coragem e o silêncio poderiam se encontrar. A parede estreita que se abriu momentaneamente deixou para trás a penumbra do corredor secreto, que agora parecia menos um túnel do passado e mais uma passagem para o alívio que se escondia no fim daquela história densa. Seus dedos ainda repousavam na abertura, sentindo o último eco frio daquele mistério que oscilava entre o oculto e o revelado. Você respirou fundo, deixando o ar úmido e impregnado de memórias antigas invadir seus pulmões de maneira mais leve, como se, enfim, separasse o mundo daquela densa história. Aquele lugar entregue há tanto tempo ao silêncio pesado começasse a respirar junto com você. A vela vacilava, mas a chama não se deixou vencer, projetando uma luz tranquila que desenhava, com gentileza, as marcas gastas das pedras ao seu redor. O pergaminho com o mapa repousava agora sobre uma mesa simples, seus contornos amarelecidos brilhando sob a tênue luz da vela, como guardando um segredo que, embora desgastado, nunca fora verdadeiramente esquecido. Você sabia que havia nascido ali um ciclo encerrado, um capítulo que não prometia a redenção instantânea, mas exigia coragem, paciência e a aceitação do que era humano. Sombras, feridas e a tênue luz entre ambas. A freira idosa, cujo silêncio parecia carregar a sabedoria de séculos, havia sussurrado algo mais que um aviso. Ela deixara um convite disfarçado. Nem toda luz traz redenção, dizia ela, lembrança viva de que algumas verdades custam a romper a escuridão e que às vezes o silêncio é aliado e inimigo. Mas agora, naquele instante pesado, silêncio e luz se misturavam de modo a trazer um alívio inesperado. O ar estava menos opressivo, um vento suave atravessando a fresta da janela. Aberta ao luar, fazia a chama dançar preguiçosamente, pintando as paredes com sombras ondulantes que soavam quase como um suspiro de descanso. Você anotou mentalmente que o segredo do convento, apesar de tão temido, não era um monstro devorador, mas antes o reflexo das vidas trancadas entre aquelas paredes. Histórias que se entrelaçaram em passos silenciosos, em sussurros contidos e orações que buscavam silenciar dores antigas. O convento, afinal, era uma casa feita de pausas,
Momentos longos onde a respiração esperava a resposta da alma. Com cuidado, você levantou-se, sentindo o peso do hábito como uma segunda pele acolhedora e ao mesmo tempo firme. Agora menos uma armadura e mais um lembrete. Seu papel naquele espaço e além do invisível. Era o guardião de uma continuidade que precisava ser honrada mesmo nas pequenas coisas, na rotina presente, no aroma do pão fresco que invadia os corredores pela manhã, nas vozes que, apesar de tudo, ainda entoavam seus cânticos com devoção silenciosa. O corredor que o trouxe até aqui parecia diferente agora, menos um labirinto de segredos, mais um fio que o prendia a uma história em mutação, onde o passado e o presente se encontravam em um diálogo silencioso, tão suave quanto o roçar da vela no escuro. Você seguiu para a escada que levava ao térreo, os passos ecoando com uma cadência tranquila, quase contemplativa. Lembrou-se das marcas no mapa, dos fragmentos espalhados, dos pequenos objetos que falavam mais alto que palavras, da tensão que agora cedera lugar a uma serenidade difícil de encontrar naquele convento antigo. No silêncio que se instalou, o aroma do pão voltou a lhe envolver, quente, amadeirado, com o conforto de uma promessa simples. A vida, mesmo nas condições mais austeras, encontra seus pequenos raios de calor. Ao sair para o claustro, o sol se pôs lentamente, tingindo o céu com nuances suaves de rosa e dourado. As pedras frias pareciam ter absorvido a luz do dia, e agora a devolviam em um abraço caloroso que envolvia todo o espaço com uma paz renovada. As freiras estavam reunidas em silêncio, os rostos marcados pelo peso das jornadas particulares, mas também pela calma que viria com o fim do dia. Seus olhos cruzaram-se, e sem palavras, houve um reconhecimento mútuo. Não eram mais prisioneiras de um segredo que as sufocava, mas mulheres que aprenderam a caminhar com ele, aceitando suas sombras sem permitir que as consumissem. Você sentou-se na escadaria de pedra, deixando o corpo relaxar. O som distante dos sinos soava como um acalento. A escuridão já caía suave, mas não como um véu amedrontador, antes como um manto protetor para aqueles que finalmente podiam fechar os olhos com a serenidade concedida pela verdade compartilhada. Enquanto a brisa levava o cheiro da madeira queimada de outrora para longe, a chama da última vela remanescente tremeu, se curvou e soprou seu último suspiro, acendendo em seu lugar um silêncio repleto de esperança. Você sorriu, não um sorriso de vitória, mas de quem se permite descansar, sabendo que a jornada não terminou em monstros ou em sombras, mas no encontro delicado entre segredos e redenção, na aceitação que ilumina mesmo as noites mais longas. Por fim, o convento retomava seu ritmo lento e imperturbável, uma dança ancestral entre luz e sombra, silêncio e som, passado e presente, onde cada amanhecer nascia com a promessa discreta de um novo começo. Enquanto o mundo lá fora seguia seu curso, você fechou os olhos lentamente, embalado pelo frescor da noite e pelo doce conforto do inevitável repouso. E ali, entre paredes gastas e um silêncio feito de segredos finalmente acolhidos, a paz chegou devagar, serena, envolvente. Sussurros de histórias, sombras de dores antigas, luzes de pequenos confortos, tudo se dissolvia em tranquilidade, e você dormia.